Bom, o último vídeo foi interrompido, né? Vamos continuar então o nosso exemplo de calcular a distância do ponto P à reta R. A gente estava verificando se as coordenadas do ponto P satisfazem as equações paramétricas da reta R para algum t real. Então, vamos continuar nossa análise. Vamos verificar se existe um t real que satisfaz essas equações. Então, aqui da equação 1, por exemplo, o t tem que ser igual a zero. Substituindo t igual a zero na equação 2, aí vai ficar menos 2 igual a 2. Isso aqui é um absurdo, né? Então, esse sistema é impossível, logo, o ponto P não pertence à reta R. Então, nós vamos calcular a distância do ponto P à reta R. Bom, olhando as equações paramétricas da reta R, fazendo t igual a zero, a gente identifica um ponto Q sobre a reta. Então, fazendo t igual a zero, a gente obtém o ponto 1, 2 e 0. Além disso, o vetor diretor as componentes do vetor diretor são os coeficientes de t nessas equações paramétricas. Então, 1, menos 1 e 3. Então, o vetor diretor, as componentes 1, menos 1 e 3. Pela fórmula de distância de ponto à reta, nós temos que ela é dada pela norma do vetor QP, vetorial, vetor diretor da reta, dividido pela norma do vetor diretor da reta. Aqui, o vetor QP, ele é dado por, o vetor QP, ele é dado pelas coordenadas de P menos Q. Então, P menos Q, 1 menos 1, 0, menos 2 com menos 2, menos 4, 0, menos 4, e menos 1, menos 0, e menos 1. Aí nós precisamos também calcular o produto vetorial de QP com V. Vou fazer aqui do ladinho. O produto vetorial de QP com o vetor V, ele é igual ao determinante da matriz I, J, K, do vetor QP, que é 0, menos 4, menos 1, e o vetor V, 1, menos 1 e 3. Esse produto vetorial, então, na direção de I, vai ser menos 12 com menos 1, menos 13. Na direção de menos J, vai ser 0 com mais 1, então, menos 1. E na direção, deixa eu conferir, 0, isso. E na direção de K, dá 0 com mais 4. Ok. Então, essa distância vai ser a norma desse vetor, que é a raiz quadrada de menos 13 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, dividido pela norma de V. A norma de V é 9, 10, 11, raiz de 11. Então, daqui dá 169 mais 16 e mais 1. 6, 9, 10, 16 mais 1, 8, 186. Então, dá raiz de 186 dividido por raiz de 11. Então, é raiz de 186 sobre 11.
Ok, pessoal? Próximo caso, distância entre dois planos. Então, sejam dados dois planos, eu chamei de π1 e π2. Então, nós temos três possibilidades. Que os planos se intersectam em uma reta R. 2, em que os planos são coincidentes, então a interseção entre eles é ele mesmo, eles mesmos, né? A interseção é dada por um deles, né? Que eles são iguais. Então, sempre que há interseção diferente de vazia, a distância entre os dois planos é zero, porque eles têm ponto em comum. Agora, quando a interseção é vazia, esse é o nosso terceiro caso. Se a interseção é vazia, isso significa que os dois planos são paralelos. Como que a gente verifica mesmo que dois planos são paralelos? A gente analisa os seus vetores normais. O vetor normal a π1 é o A1, B1, C1. E o vetor normal a π2, A2, B2, C2. Então, se os vetores normais um for múltiplo escalar do outro, então isso quer dizer que os planos são paralelos. Bom, sempre que nós temos dois planos paralelos, a distância, então nesse caso daqui, por exemplo, a distância entre o plano π1 até o plano π2, ele coincide com a distância de um ponto P, que pertence a π1, até π2. Porque os planos são paralelos, então a distância entre π1 e π2 é igual à distância desse ponto P até o π2. E aí a gente cai naquele caso de distância entre ponto e plano. Lembra do caso da distância entre ponto e plano? Pois é. Então, aqui vai ser o módulo. Sempre que a gente tem as equações gerais do plano, a gente consegue identificar os vetores normais e os pontos e pontos nos planos, né? Então, aqui a gente vai identificar um ponto em cada plano, vai traçar o vetor PQ ou QP, que não faz diferença porque é em módulo, ok? Vai fazer o produto escalar com um dos vetores normais, também não faz diferença qual deles vai ser escolhido, porque um é múltiplo escalar do outro, então se faz o módulo, depois vai dividir, cancela esse múltiplo escalar. O resultado é o mesmo, ok? Como é que eu estou fazendo a distância de P, pertencente a π1 a π2, eu vou colocar o vetor normal plano π2, tá? Mas é análogo. E dividido pela norma do vetor N2. Então, essa é a fórmula de distância entre dois planos paralelos. Vamos ao exemplo. Então, sejam dados esses dois planos, ômega e gama. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os seus vetores normais. O vetor normal de ômega, ele é 1, 1 e 1. O vetor normal do plano gama, ele é 2, 2 e 2. Então, nós observamos que o vetor normal de n gama é igual a 2 vezes o vetor normal de ômega. Então, os planos são paralelos.
certo? A gente tem que verificar se esses planos são paralelos e coincidentes ou paralelos e diferentes. Esse plano gama, olha só, 2x mais 2y, 2z, se fizermos x é igual a zero, y é igual a zero e z igual a zero, então vai dar zero igual a zero, ou seja, a origem, que é 0, 0, 0, pertence a esse plano gama. Se a origem também pertencer ao plano ômega, então os planos são coincidentes. Se a origem não pertencer, os planos são diferentes. Vamos substituir 0, 0 e 0, que são as coordenadas da origem aqui na equação de ômega. Aí a gente obtém 1 igual a 0. Então, a origem não pertence a ômega. Logo, os planos são paralelos e diferentes. Vamos escrever isso. Temos que a origem pertence ao plano gama, mas a origem não pertence ao plano ômega. Logo, os planos são paralelos e distintos. Então, nós caímos naquela situação que temos o plano ômega e o plano gama. Então, a gente já sabe que a origem pertence a gama. E um ponto pertencente a ômega, por exemplo, é se fizer x é igual a 0, y é igual a 0, então z tem que ser igual a menos 1. Então, a gente tem que esse ponto Q igual a 0, 0 e menos 1 pertence a ômega. Então, a distância de ômega a gama coincide com a distância do ponto Q até gama. Então, a gente precisa traçar o vetor QO, porque O é o ponto que pertence à gama. Então, vai ser o módulo de QO, produto escalar com vetor normal de gama. O vetor normal de gama é 2, 2 e 2. Produto escalar com vetor normal n de gama sobre a norma de n de gama. Então, daqui nós temos o vetor QO é O menos Q, então vai ser 0, 0 e 1. O vetor normal, a n gama, a gama é 2, 2 e 2, e a sua norma é raiz de 4 mais 4 mais 4. Então, dá raiz de 3 vezes 4. Então, é 2 raiz de 3. E esse produto escalar, lembrando que é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Então, dá 2. O módulo de 2 é 2. Então, dá 2 sobre 2 raiz de 3, corta, corta, que é igual a raiz de sobre raiz de 3. Prontinho. Observem que aqui nós tivemos que fazer esse tanto de conta, porque os dois vetores normais deram paralelos. Se os vetores normais não fossem paralelos, os planos iriam se intersectar numa reta, e aí a distância seria 0.
ok? É isso aí.